Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez peço o seu comentário, seu like, sua participação. Diz aí de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe também do chat ao vivo e é importante ver se o sino de notificações está ativado. O Foco do Brasil, você sabe, é um jornal independente em 2 edições diárias, à noite comigo e após o almoço com Leonardo Miller. E só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando um membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Vamos agora às notícias desta edição. Cerimônia de entrega de diploma ao presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, nesta sexta-feira, dia 5, para receber o diploma de honra ao mérito Antônio Lafetá Rebelo. A honraria é concedida às pessoas que contribuem para o desenvolvimento do município no exercício de suas atividades de gestão. O evento foi organizado pela Sociedade Rural de Montes Claros, consórcio intermunicipal multifinalitário da área mineira da Sudene, Associação dos Municípios da área da Sudene em Minas Gerais e também Associação Mineira de Municípios e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Antes de seguir para o Parque de Exposições João Alencar Ataíde, onde a cerimônia foi realizada, Bolsonaro visitou as novas instalações do aeroporto Mário Ribeiro da Silveira. E, claro, sempre com a presença de muitos apoiadores. Em seguida, o presidente Bolsonaro seguiu para o hangar de uma empresa onde participou de um encontro com lideranças religiosas. E, posteriormente, a comitiva presidencial se dirigiu ao local da cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro saiu do hangar em cima de uma caminhonete, desceu do veículo e subiu em uma moto. O passeio pelas ruas da cidade teve a participação de apoiadores. Eu também sou mineiro, É uma satisfação voltar a essa terra onde eu consegui, graças ao nosso bom Deus, uma segunda vida. Tenho Minas no mais alto conceito. Um estado próspero, rico e com uma gente maravilhosa. Não tem prazer maior do que andar por esse Brasil e cada vez mais vemos as cores verde e amarela. A vocação do nosso povo é a liberdade, é o progresso, é a ordem e a disciplina. Como é bom ser brasileiro. Nenhum país do mundo tem o que nós temos. O que precisamos então para sermos uma grande nação? As boas escolhas por parte de vocês. E nós temos certeza que nos momentos decisivos vocês se farão presentes e continuando construindo então o futuro dessa nossa nação. O evento aqui é privado, não é público, mas esse povo é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a vocês a missão de estar à frente do Executivo, que com toda certeza vem do nosso Criador. Fazemos o máximo pelo nosso Brasil. Enfrentamos uma pandemia, uma seca, uma guerra lá fora. Consequências para todo mundo, em especial na questão humanitária e também econômica. Vencemos obstáculos. O Brasil é uma referência para o mundo, graças às políticas que adotamos, pegando o norte dado pela nossa população. Como disse agora há pouco, quem me antecedeu, estamos partindo para a gasolina mais barata do mundo.
com os combustíveis. O Brasil já saiu dessa crise. O Brasil é um país que é bem relacionado com o mundo todo. As nossas políticas são de conhecimento de todos vocês. Dizer a vocês, o que eu mais quero é quando entregar o comando dessa nação, entregá-la de uma maneira bem melhor, muito melhor do que eu recebi em 2019. E tenho certeza que faremos isso, porque temos o agradecimento pelas bênçãos que derrama para o nosso Brasil. Na manhã desta sexta-feira, dia 5, a assessoria do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, informou à Rede Globo que o presidente decidiu comparecer aos estúdios da emissora no Rio de Janeiro para a realização das entrevistas com os candidatos à presidência no Jornal Nacional. Em e-mail enviado no fim da noite de quinta-feira, dia 4, a assessoria manifestava a disposição de Bolsonaro de conceder a entrevista, mas não nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, e sim no Alvorada, alegando que, em função da campanha e de compromissos assumidos anteriormente, a agenda presidencial impossibilitaria a ida ao Rio de Janeiro no dia 22 de agosto. Como as regras anunciadas pela emissora previam a realização das sabatinas do G1, Globo News e Jornal Nacional nos estúdios da emissora, a Globo, então, disse que a entrevista não poderia ser realizada em Brasília e considerou que o convite teria sido recusado. No entanto, foi um mal-entendido. Na manhã desta sexta, a assessoria explicou que o e-mail tinha apenas o objetivo de manifestar a preferência, mas que o candidato Bolsonaro não se recusava a ir ao Rio de Janeiro para a entrevista. Sendo assim, a Globo, então, emitiu uma nota confirmando a entrevista de Jair Bolsonaro no dia 22 de agosto, no Rio de Janeiro. Todos os outros candidatos também aceitaram as regras e estarão participando. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, em cerimônia no Palácio do Planalto, o projeto de lei 2564/20. Vimos aí, então, projeto sancionado que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. No caso dos primeiros, os enfermeiros, o piso passará a ser de R$ 4.750. Para técnicos, o valor deve ser correspondente a 70% dessa marca, enquanto auxiliares e parteiras terão direito a 50%. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional no mês passado. A instituição do patamar salarial era uma luta histórica da categoria, que representa cerca de 2,6 milhões de trabalhadores. No Congresso Nacional, após um amplo debate, todos os segmentos tiveram a oportunidade de ali se manifestar e o Congresso Nacional é a casa do povo. Aprovou uma lei com uma maioria absoluta, né? Quase uma maioria com força de mudar a Constituição Federal. Então não há mais discussão, está sancionado, é lei, ninguém está acima da lei. Cumpra-se a lei e vamos fazer com essa lei um futuro melhor, não só para os profissionais de enfermagem, mas para o Sistema Único de Saúde. Michele Bolsonaro sinalizou ao comando da campanha do presidente Jair Bolsonaro que vai à luta ao lado do marido, participando da campanha eleitoral. Ela vai gravar, inclusive, inserções na televisão, vai viajar pelo Brasil para reforçar a imagem e divulgar as ações do governo. A campanha espera começar as filmagens com a primeira-dama já nesta próxima semana. A propaganda eleitoral na TV é permitida a partir do dia 16 de agosto. Auxiliares da campanha já vinham planejando uma agenda de viagens para Michele desde o fim de julho, quando Michele empolgou aliados ao discursar no lançamento da candidatura de Bolsonaro. Está aí então a primeira-dama Michele Bolsonaro, vai à luta na campanha do marido, o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a campanha, Michele estará participando, inclusive, com discursos aí da campanha do presidente em muitos momentos nesta reta final rumo ao dia 2 de outubro. As micro e pequenas empresas puxaram a criação de empregos formais no primeiro semestre, gente.
Dos cerca de 1,33 milhão de postos de trabalho formais criados no Brasil de janeiro a junho, 961,2 mil, o equivalente a 72,1% do total, originaram-se em pequenos negócios. A conclusão consta de levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério da Economia. O desempenho das micro e pequenas empresas é bastante superior ao das médias e grandes empresas, que abriram 279,1 mil vagas nos 6 primeiros meses de 2022, as micro e pequenas empresas. Apenas em junho, os negócios de menor porte foram responsáveis pela abertura de 63,6% das vagas formais no mês, com 176,8 mil de um total de 277,9 mil postos de trabalho criados no mês passado. As médias e grandes empresas abriram 73,9 mil vagas, 26,6% do total. Ministro Paulo Guedes reafirmando seu otimismo com o Brasil. As declarações, novas declarações, já vimos várias aí na edição anterior do Foco do Brasil, do jornal Foco do Brasil, e agora novas declarações foram dadas na noite desta quinta-feira, dia 5 de agosto, na Expert XP, evento para investidores realizado em São Paulo. E após a aprovação da PEC dos auxílios na Câmara dos Deputados, injetando 41,2 bilhões de reais para ampliação de valores de programas sociais existentes, além de estipular a criação de novos benefícios, esse tipo aí de benefício gerou alguma crítica, não é? E Paulo Guedes disse que a crítica se tornou recorrente, sobretudo pela proximidade da eleição presidencial. Na prática, a PEC modifica o teto de gastos, mecanismo que limita a evolução de despesas públicas acima da inflação. Passaram o ano passado inteiro dizendo populismo fiscal. Chegou no fim do ano o primeiro superávit desde 2013. Cadê o populismo fiscal? Onde é que está o populismo fiscal de um governo que pela primeira vez desde 2013 gera um superávit? Afirmou mais uma vez Paulo Guedes. Antes, em julho, o ministro já havia defendido que os benefícios não são uma estratégia eleitoreira e buscam sanar a carestia que vive as famílias mais pobres do país, exemplo da crise que assola o mundo. Tem que escolher. Se as pessoas estão passando fome e cozinhando a lenha, os programas de benefícios não são eleitoreiros. Se são, não tinha ninguém passando fome e cozinhando a lenha, disse Paulo Guedes. No mesmo evento, o ministro demonstrou otimismo com a situação do país ao conversar com investidores. Segundo ele, o Brasil já sacudiu a poeira. Para Guedes, o Brasil se sairá melhor que outras nações na retomada econômica após o período mais duro da pandemia de Covid-19 e da instabilidade causada pela guerra na Ucrânia. Tem muito país que se considera avançado e que não vai aguentar o tranco, disse Guedes. O ministro, ao longo de sua fala, voltou a citar a queda do desemprego e revisões para cima das projeções do Produto Interno Bruto. Para Guedes, o país entrou no ciclo longo de crescimento. Seja isso mesmo que tenhamos nos próximos meses e anos, não é? O ministro está causando uma onda de otimismo para muitos que assistiram, inclusive, seus depoimentos também ao longo da semana. Esperamos que tudo isso se confirme e se realmente Paulo Guedes tiver razão, e há fortes indícios de que ele tem razão, tem acertado em quase tudo o que previu aí ao longo dos últimos meses, não é? Agora, certamente teremos um futuro bem melhor do que esse período sombrio de pandemia, de guerra. Pelo menos aqui no Brasil, porque em outros países as perspectivas não são boas. O setor de construção civil projeta para 2023 um reaquecimento do mercado após o período mais duro da pandemia de Covid-19, com destaque para obras públicas. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção projeta que o crescimento de 13,5% ainda este ano, estimativa maior que a do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país, pode ser superada em 2023. A explicação para o otimismo é que os negócios firmados há 2 anos começaram a sair do papel. Nesse cenário está a retomada de grandes empreendimentos, obras e reformas particulares.
Além disso, existe um impulsionamento causado pelo Casa Verde e Amarela, atual programa habitacional do governo federal para financiamento de casas populares, além de diversas outras obras previstas para 2023. Os índices positivos também partem do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A construção civil, gente, cresce a 7 trimestres consecutivos. O resultado é inédito desde 1996. Você ouviu bem? A construção civil cresce a 7 trimestres consecutivos. O resultado é inédito desde 1996, quase um período aí de 30 anos, gente. Os analistas do setor acreditam que os resultados fazem parte do ciclo positivo de negócios em andamento que foi iniciado no terceiro trimestre de 2020. Conforme a sondagem da indústria da construção, realizada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, o setor, com a contribuição de todos os seus segmentos, construção de edifícios, serviços especializados para a construção e obras de infraestrutura, encerrou o primeiro semestre de 2022 com o maior patamar de atividades desde outubro de 2021. E tome boas notícias, boas perspectivas, gente. A produção de veículos cresceu 33,4% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2021. 33,4% de crescimento em julho, em comparação a julho de 2021, segundo o balanço divulgado pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. Foram fabricadas em julho deste ano 219 mil unidades, o que também representa um aumento de 7,5% em relação a junho. No acumulado de janeiro a julho, foram produzidos 1,3 milhão de veículos. Neste caso, aí temos então uma queda de 0,2% na comparação com os primeiros 7 meses de 2021. As vendas de veículos novos tiveram elevação de 3,7% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram emplacadas 182 mil unidades no período. Na comparação com junho, as vendas aumentaram 2,2%. No acumulado do ano, a comercialização de veículos registra retração de 12% em relação ao mesmo período de 2021. Olha, a seguir com esses números na construção civil, a melhoria nesta questão da produção e venda de automóveis, entre outras projeções já ditas por Paulo Guedes ainda para este ano, é possível que o Brasil, de fato, tenha uma grande surpresa em relação ao PIB para este ano. Como já disse Alexandre Garcia, não será de fato surpreendente se o Brasil não alcançar aí um crescimento de 4 a 5% do PIB, o que não é previsto, mas estamos vendo aí uma série de ajustes na previsão de perspectiva do PIB para cima. Outros países do mundo fazendo para baixo, Brasil para cima. É algo realmente difícil de acreditar que esteja acontecendo, mas está. E o importante disso tudo, que avanço no PIB significa melhoria, de uma forma geral, na vida de todos os brasileiros, novas oportunidades. PIB cresce é a realidade para a população, de uma forma geral, que está sendo alterada para melhor. O autor e ator Jô Soares, vimos que partiu, disse adeus na madrugada desta sexta-feira, aos 84 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês. A informação foi divulgada por Flávia Pedra Soares em sua conta no Instagram. Ela é ex-mulher do artista. José Eugênio Soares, o Jô Soares, nasceu em 16 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro, filho do empresário paraibano Orlando Heitor Soares e de Mercedes Leal Soares. Sua estreia como ator ocorreu no filme O Homem do Sputnik, filme de Carlos Manga. Jô escreveu roteiros para programas de televisão em emissoras como as TVs Continental, Record e Globo, e também atuou em diversos programas humorísticos das TVs Tupi, Record, SBT e Globo. Entre os shows televisivos que comandou estão o humorístico Viva o Gordo. Quem não lembra, lá na década de 80,
o Viva o Gordo e seus programas de entrevistas Jô Soares, 11h30 no SBT e programa do Jô na Globo. Este último ficou no ar por 17 anos, de 2000 a 2016. E uma das maiores dores de Jô Soares foi a perda de seu filho, de caráter especial, que há alguns anos partiu prematuramente. E é importante saber, não é, que o Jô Soares já recebeu, ele que é o atual presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro já esteve no programa do Jô. Ele teve uma conversa amistosa com o apresentador, foi ainda na década de 90, tive a oportunidade de assisti-lo, quando o Bolsonaro era deputado federal, gente. Um dos temas ali que Bolsonaro defendeu no programa foi a pena de morte para bandidos de alta periculosidade. E das lembranças dessa entrevista de Bolsonaro a Jô Soares é que Bolsonaro já era o Bolsonaro que conhecemos lá na década de 90. Sua franqueza, sua firmeza, suas convicções não mudaram. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro já esteve no programa do Jô, não é? Do Jô Soares, na época no SBT. Como já falei aqui, tenho um filho especial que está no espectro do autismo. Ele é autista, tem 8 anos de idade. Oscila entre momentos tranquilos e momentos normais, com momentos muito difíceis para ele, para a família, ou para a professora, ou para quem esteja com ele. Como pai, a exemplo dos demais, sinto muita dor no peito, porque questionamentos internos são inevitáveis. Como será o seu futuro? Se um dia ele conquistará autonomia, se conseguirá viver algo próximo da normalidade um dia. Jô Soares, que agora o Brasil diz adeus, também teve um filho especial e sofreu muito na partida prematura do filho, quando este tinha por volta de 50 anos de idade. Só quem é pai de uma criança especial, de um adulto especial, sabe bem do que estou falando. O que será do amanhã? Mas também nisso tudo há muita aprendizagem, muitas lições e, sem dúvida, também medo em relação a tudo isso. A necessidade de aceitar e jamais desistir é a chave para vencer todos os desafios. Podemos envergar, como a vistosa taquara faz quando venta, mas não se deixar quebrar por tantos esforços necessários no ato de cuidar. Bem, gente, uma reflexão traz uma profunda lição. Talvez até você já a conheça, mas sempre é bom recordar. Muitas vezes me pedem para contar como criamos uma criança especial para tentar ajudar as pessoas que não têm uma experiência única. Bem, diz a autora ou o autor desconhecido. A comparação que sempre me ocorre é a seguinte: esperar um bebê é como planejar a fantástica viagem de férias com que você sempre sonhou para a Itália. Você compra um monte de guias, faz planos maravilhosos, o Coliseu, Roma, as gôndolas em Veneza, enfim, tantos lugares maravilhosos na Itália. Você pode aprender frases úteis em italiano. Tudo é uma festa. Depois de meses de expectativa, finalmente chega o dia da viagem. Malas prontas, você entra no avião e algumas horas depois a aeromoça vem e diz: bem-vinda à Holanda. Holanda? Como assim, Holanda? Você se espanta. Meu voo era para a Itália. Sonhei a vida inteira em ir para a Itália. Mas houve uma mudança no plano de voo. Aterrissaram na Holanda e este é seu destino agora. O importante é que não te levaram a um lugar horrível, desagradável,
sujo, cheio de epidemias, fome e doença. É só um lugar diferente. Então você tem de sair e comprar novos guias, e aprender uma língua nova, e conhecer pessoas que nunca teria conhecido. É só um lugar diferente. O ritmo é mais lento que o da Itália, a luz menos brilhante. Mas depois de estar lá por algum tempo, você toma fôlego, olha em volta e começa a notar que a Holanda tem moinhos, e a Holanda tem tulipas. A Holanda tem tantas coisas bonitas também. Mas todo mundo que você conhece foi e voltou da Itália, contando maravilhas do tempo passado lá. Pelo resto da vida você dirá: era para lá que eu deveria ter ido. Era isso que eu tinha planejado. E a dor do seu coração nunca, nunca, nunca mesmo irá embora completamente, porque afinal, a perda desse sonho é muito significativa. Mas se você passar a vida lamentando o fato de não ter ido para a Itália, talvez não possa descobrir e aproveitar o que existe de tão especial e todas as coisas adoráveis que há na Holanda. Pense nisso. Tire suas próprias conclusões. Para outras reflexões maravilhosas, acesse o meu canal pessoal no YouTube. Pesquisa aí Cleiton Basso no YouTube, faça sua inscrição e confira outros vídeos maravilhosos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Eterilda Miranda e Eloy Rochid, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.